Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel e nós estamos estudando sobre as heresias unicistas. Então estamos procurando refutar biblicamente as heresias unicistas em cada vídeo que estamos fazendo. Pois bem, meus amados, vamos para mais uma alegação unicista. Por exemplo, os unicistas dizem: a Bíblia mostra claramente, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é um. Sendo que Deus é um, não podemos jamais conceber que existem três pessoas em Deus. Essa é a alegação unicista. Porque a Bíblia não diz que Deus é três, a Bíblia diz que Deus é um. Mas aí é onde está o problema dos unicistas, que eles confundem as personalidades com a essência. Justamente isso, eles confundem a personalidade com a essência. Nós trinitarianos não dizemos que há três deuses, nós dizemos que há um só Deus, porque a essência, a natureza e a substância das três pessoas da divindade é a mesma. Portanto, não há três deuses, certo? Então, nós não somos triteístas. Vamos citar aqui um exemplo. Os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como os Mormons, eles são triteístas. Por quê? Porque eles acreditam que o Pai é um Deus, o Filho é um Deus e que o Espírito Santo é um Deus. Então, na verdade, eles acreditam em três deuses. E quem acredita em três deuses é triteísta, certo? Então, nós não somos triteístas, porque nós acreditamos num só Deus, numa só essência, natureza e substância. Veja, o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é nem o Pai e nem o Filho. No sentido de que as três pessoas são distintas. Porque elas não se confundem, certo? Então, não pode se confundir. Quem morreu na cruz não foi o Pai, foi o Filho. Então, vocês não podem confundir. Agora, na essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham da mesma essência, da mesma substância. Então, é por isso que há um só Deus. Às vezes, os unicistas dizem: mas isso é muito complexo. Nós não conseguimos entender. Então, veja bem, realmente, Deus em sua essência, nós não conseguimos entender porque nós somos limitados. Não podemos compreender o ilimitado, a não ser a partir daquilo que nos foi revelado na sua palavra. E nós compreendemos na palavra de Deus que essa revelação é progressiva. Ela já começa no Antigo Testamento, em algumas passagens do Antigo Testamento, a respeito da relação das três pessoas, mas no Novo Testamento nós compreendemos de maneira clara e evidente a doutrina da Trindade. Embora não apareça a palavra Trindade, mas aparece a ideia, aparece o conceito, aparece a relação das três pessoas juntas, certo? Então, veja bem, então nós cremos que o Pai é o verdadeiro Deus, que o Filho é o verdadeiro Deus e que o Espírito Santo é o verdadeiro Deus. Por exemplo, quando nós vamos aqui para João, veja, João 17, versículo 3, veja o que Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, então Jesus mostra aqui que quem é o Deus verdadeiro? O Pai. Mas aí, quando vamos lá para a primeira epístola de João, capítulo 5, veja, primeira epístola de João, capítulo 5, veja, versículo 20, veja: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quem é o verdadeiro Deus aqui? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo diz que o Pai é o verdadeiro Deus. E agora, há dois verdadeiros deuses? E o Espírito Santo, onde fica? O Espírito Santo também é Deus. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos 5, veja, do versículo 3 até o 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Veja, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja, Pedro mostra claramente que o Espírito Santo também é Deus. No entanto, veja, não há três deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não há três deuses, há um só Deus. Certo? Então, nós só podemos crer, através daquilo que nos foi revelado. Então, os unicistas, para facilitar essa compreensão, acabam defendendo uma heresia, negando a personalidade de Deus, negando a sua essência, negando as três pessoas da divindade, dizendo que há uma só pessoa, enquanto a Bíblia mostra claramente a distinção das pessoas e a relação das mesmas. Portanto, amados irmãos e irmãs, nos vídeos que iremos fazer posteriormente, nós iremos estudar muito mais sobre este assunto. Que Deus abençoe a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.